Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo Cristino Áureo, secretário estadual de Agricultura. Cristino, você quando esteve aqui há cerca de 5 meses, falou do projeto de fazer com que a produção leiteira do Rio chegasse a 1 milhão de litros. Um bilhão de litros, exatamente. Esse é o número. Eu queria saber a quantas anda esse projeto, porque o Rio me parece que já deu um salto, já catapultou a sua posição, sim, produzia 400 milhões, já produz 600 milhões, e você tem a expectativa de chegar a 1 bilhão, se eu não estou equivocado, em 2015. É factível isso, Cristino? É sim. O programa de leite é o seguinte, nós trabalhamos, isso foi comentado aqui na nossa entrevista, nós trabalhamos com a seguinte perspectiva: o Rio não é um produtor de grãos, o Rio não é produtor de qualquer coisa, o Rio tem vocações. E, especificamente, no governo Sérgio Cabral, a gente escolheu, junto com os produtores, com a Federação de Agricultura, aquilo que a gente deveria colocar recurso e atenção. Porque o governo se manifesta assim, coloca recurso, coloca atenção, assistência, faz. E o leite foi uma dessas atividades. Então, nós, como você já colocou aqui, nós evoluímos. Vou dar um dado também, que é um dado em primeiríssima mão. Ótimo, aqui. Que bom. Nós implantamos de 2007 até agora 51 empresas de produção, de processamento de leite no estado do Rio. 51 empresas. As mais importantes quais são? As mais importantes são a Nestlé, que tem uma fábrica em Três Rios. Em Três Rios. Ela tinha fechado a fábrica de Barra Mansa, tinha ido embora do estado do Rio e retornou inaugurando uma fábrica em 2011, a fábrica mais moderna da Nestlé no mundo. A Marília, em Itaperuna, a Bom Gosto Parmalá, em Barra Mansa, na antiga fábrica da antiga Nestlé, isso. E nós vamos lançar, essa semana, o início de obras da Batavo LG, que pertence à BR Foods, em Barra do Piraí. O início de obras vai ser essa semana. Produção o quê? De exatamente... 400 mil litros de processamento dia. Né? Sim. No total, nós vamos ter investimentos em andamento de 375 milhões de reais, proporcionando algo como 4 a 5 mil empregos diretos nas indústrias e na distribuição e 14 mil indiretos nas propriedades agrícolas. Ou seja, nosso programa, se considerarmos o Rio Leite de 2007 em diante, é um programa de reconhecido sucesso, é aquele tipo da legislação que você vê o resultado imediato. Porque às vezes você faz uma legislação de incentivo, leva 20, 30 anos para repercutir. Essa legislação, ela apresenta os seus resultados e dá para ver. Você vai visitar as fábricas, você vai ver as fazendas leiteiras e nós estamos recuperando o preço do leite, que é uma coisa que é o sonho de todos nós. Fazemos com que o produtor volte a ter uma margem, quer dizer, um preço e um custo de produção baixo para que ele possa ganhar dinheiro e se manter na atividade. Paulo Roberto. Secretário, o assunto que está em moda agora é o Código Florestal. Toda essa polêmica que nós estamos vendo aí em todo o país. E a questão da mata ciliar, que é o que está sendo mais discutido agora, isso é um conflito entre o meio ambiente e a produção rural. Como é que o senhor pretende trabalhar essa questão na a propósito, há um movimento grande para que o presidente Dilma vete integralmente o código que foi aprovado. E queria saber a sua posição sobre isso. Enfim, me parece que o ex-ministro Carlos Mink já disse, o atual secretário de Meio Ambiente já disse que o veto será parcial, vai vetar alguns pontos que são pontos, enfim a julgar pelo Palácio do Planalto, procedentes, enfim, que não contribuem para o equilíbrio entre a produção e o meio ambiente. Mas qual é a sua avaliação como homem da produção? É positivo ou negativo esse código para a agricultura do Estado? Eu acho que nós temos o código, esse que está em discussão. Claro, nós sempre vamos ter pontos que a gente poderia melhorar, divergimos aqui e ali, mas, no geral, nós temos o melhor código florestal do mundo em discussão. Porque você falou na Europa, na Itália, eu desafio qual é o país do mundo que tem uma legislação tão rígida do ponto de vista ambiental, especialmente para tratar a agricultura, como nós temos aqui. É um código florestal que ele trata as questões com profundidade. Aliás, quero fazer aqui uma ressalva, se colocou uma polarização indevida entre agricultura e meio ambiente quando as atividades industriais, a ocupação urbana sobre a questão ambiental é muito mais insidiosa, é muito mais pesada. Aqui no Rio nós conseguimos administrar muito bem isso. Não só pela boa relação que eu tenho com o meu companheiro e amigo, e companheiro de trabalho Carlos Mink, com a equipe do meio ambiente, mas também porque produtores e área ambiental
como nós temos majoritariamente agricultura familiar, nós não temos propriedades grandes, como no Brasil todo, muito comum, no Centro-Oeste, o Código Florestal, no que se refere à agricultura familiar, ele tem sido muito equilibrado. Ou seja, nós conseguimos fazer algo que, desse ponto de vista, avançou muito. As grandes polêmicas estão nessas áreas amazônicas, na definição do que se chama de anistia a desmatadores, que não é o caso aqui do Estado do Rio. Nós aqui conseguimos Mas uma polêmica em relação também às áreas próximas a rios, a construção. Essas APPs, tamanho de APP, exatamente. eu acho que nós podemos chegar a um bom acordo, porque, na verdade, vamos pensar... E isso tem impacto aqui? Tem, mas não é um impacto tão grande, porque a gente vem conseguindo, já te disse aqui, o próprio programa Rio Rural, nós tratamos de harmonizar as duas coisas. Agora, há conflito sim. Exemplo, eu defendo que uma agricultura de baixo impacto nas margens dos rios, ou seja, o cultivo de folhosas, sem grandes construções na margem do rio, é melhor do que deixar a margem do rio desprotegida ou ocupada irregularmente por barracos, habitações precárias que levam ao risco que nós tivemos na Serrana. O que é melhor ter uma agricultura de baixo impacto nas áreas que você não conseguir reflorestar, ou você ter ela ocupada por uma população que na primeira cheia vai causar a morte de milhares de pessoas. Então, esse tipo de problema, nós achamos que vai ser harmonizado no Código Florestal e eu tenho muita confiança. A presidenta tem se mostrado uma pessoa equilibrada na sua avaliação, certamente não vai ceder a pressões absurdas e radicalismo nem de um lado nem de outro, e nós vamos conseguir fazer aqui no Estado do Rio valer muito mais o estímulo positivo do que a imposição. Acho que eu sou otimista em relação ao futuro do Estado do Rio nessa matéria. Cristino, vamos falar um pouco de política. O PSD, lá de Macaé, indicou o seu nome como pré-candidato à Prefeitura de Macaé. Que diagnóstico você faz da situação de Macaé? Macaé cresceu muito, Macaé progrediu muito, na realidade se tornou uma espécie de Eldorado brasileiro por algum tempo por conta da pujança do petróleo, depois pré-sal, mas é óbvio que esse crescimento, ao lado dele, vieram os problemas sociais, vieram problemas habitacionais, problemas ambientais. Quem entra em Macaé, e eu vou muito a Macaé, tem uma noção de progresso e tal, mas tem também uma noção do lado negativo desse progresso. É a favelização, é a urbanização descontrolada, é a ocupação de áreas indevidas, ou seja, nota-se também as mazelas do crescimento. Como é que se compatibiliza? Como é que você, que é um nome apontado como provável candidato do PSD à Prefeitura de Macaé, que instrumentos você acha que existem para, obviamente, não abrir mão do crescimento, não abrir mão do progresso que Macaé hoje experimenta, mas não deixar com que a cidade venha a ter tantas consequências negativas por conta desse mesmo crescimento? Ricardo, a cidade passou, infelizmente, a ser uma referência de como não executar um processo de crescimento e desenvolvimento. Você vê que nas discussões recentes da refinaria, do Comperj, quando vão se referir, olha, nós temos que planejar o entorno de Itaboraí para não virar uma Macaé. Nova Macaé. Para mim é doloroso, como macaense, nascido lá, criado, estudei, tenho minha família, meus laços todos, é doloroso você ver a sua cidade tratada dessa maneira. Por outro lado, é uma realidade que precisa ser enfrentada, ou seja, nós precisamos efetivamente encarar o problema e dizer, olha, diagnóstico nós já temos muitos. Muita gente já discute esse assunto, às vezes o governo já em final de mandato propõe um planejamento para a cidade, quase que como para dar resposta só para o debate eleitoral. E, na verdade, eu acho que o segredo para a gente trabalhar com essa solução, buscar essa solução, está num modelo que o governador Sérgio Cabral conseguiu fazer aqui no Rio de maneira exemplar, que é buscar, fora do universo do município, os apoios necessários, porque se o município foi impactado no seu crescimento por uma migração que veio de outros municípios, que veio de outros estados, que veio de outros países, é natural que o gestor da cidade, que se vê diante dessa pressão, vá buscar recursos em outras instâncias. Perfeito. E o que não aconteceu ao longo do tempo, Macaé se fechou, achou que o orçamento era suficiente e não gerou as parcerias e as soluções
para que isso pudesse... Eu vou continuar conversando sobre isso, vou fazer mais um rápido intervalo. O Jogo do Poder hoje recebendo o secretário estadual de Agricultura, Cristino Áureo.